Bem-vindo a todos. Quero trazer um assunto aqui de extrema importância, né? Que é o seguinte: muitas pessoas têm uma visão, né, de quando sai da CLT vai ter uma certa liberdade, né? E isso é verdade em partes, né? Só que tem outras coisas que nós devemos nos atentar, né, para que a gente possa de fato alcançar essa liberdade. E o que aconteceu comigo foi uma coisa, foram coisas que eu não tive assim noção, né, de que poderiam acontecer. Na verdade, eu tive sim de algumas, né, mas se você de fato não se atentar, você realmente cai numa arapuca, né, digamos assim. Então, uma delas, né, que é o começo, é que eu pedi demissão, né? Pedi demissão praticamente lá do CLT, tava cansado já, não aguentava. Eu não me identificava com o meu trabalho, né? Não gostava de estar ali fazendo o que eu tava fazendo. E isso daí era um peso pra mim, né? Era um fardo. Todo dia acordar cedo, cumprir horário, coisa que, tipo, pra mim era a pior parte, era bater ponto, né? Certo que na empresa que eu, nessa última empresa que eu tava trabalhando, eu não batia ponto, mas era como se fosse, né? Tinha que cumprir horário. Isso daí pra mim é horrível, é muito ruim. Mas enfim, não julgo também quem gosta, porque eu acredito que tem gente que se sente confortável, mas eu sei que pra mim mesmo, para o que eu busco para minha vida, não é isso que eu quero. Então eu pedi demissão, né? Obviamente não foi assim, meti a louca e só pedi demissão, não. Eu tinha um planejamento, né? Tinha confiança, né? Para poder executar um trabalho, né? Como eu falei, iria trabalhar para mim mesmo, né? Estava confiante, tinha traçado todo um planejamento para que aquilo desse certo, né? E aí, no começo, foi tudo lindo, foi tudo ótimo, né? Como eu falei, tinha me planejado, até financeiramente mesmo, tava com uma boa reserva para alguns meses, né? Enquanto eu ia me virando sozinho. E aí, no começo, até logo no primeiro mês, né? Eu literalmente saí do CLT no final do ano, né? Ano passado, em dezembro de 2023. E então, em janeiro de 2024, eu já estava já sem estar trabalhando no CLT, né? De fato. Então, eu já comecei o ano como? Daquele jeito, tá ligado? Viajei, curti, aproveitei, entendeu? Eu tava me sentindo literalmente muito bem, feliz, né? Livre, né? Aquela famosa liberdade. Só que aí passou as épocas, né? De viagem ali, festa de começo de ano, né? Tudo aquilo ali passou, todo mundo voltando aos seus trabalhos normais, né? Aquela sua rotina. E eu tava empolgado, né? Que ia começar a trabalhar pra mim mesmo, ia ter que me virar e tal. Mas aí, galera, entrou algo muito importante que vocês já viram aqui, né? Que é a falta de disciplina. Isso me atrapalhou muito, atrapalhou bastante. E não só isso, né? Mas assim, foi acho que o ponto principal, né? O ponto que mais me atrapalhou para que eu conseguisse executar, né? O que eu tinha que executar, né? O meu trabalho. E aí, no meio dessa falta de disciplina também, né? Veio, obviamente, né? A procrastinação, né? Os problemas com os horários. E aí, pessoal, é um caminho que se você não cortar logo pela raiz, né? Digamos assim, você não conseguir ajustar isso logo de começo, é daí pra pior, meu amigo. E tipo assim, é, né, coisas como zona de conforto, que é o que a galera geralmente fala aí nesses vídeos que vocês veem no YouTube, entendeu? Então, uma coisa basicamente leva a outra, né? No meu caso foi um conjunto de tudo isso, né? Falta de disciplina, procrastinação, zona de conforto, horários é crucial. Pelo fato de você achar que você trabalha para você mesmo, você pode fazer o que você quer na hora que você quiser. E isso é verdade, em partes, né? Só que no meu caso, eu não. Eu achava que todo horário eu ia conseguir fazer o que eu quisesse, né? Só que não é bem assim.
muitas vezes eu ficava adiando. Ah, não, eu posso fazer isso tal hora. Quando chegava tal hora, eu não fazia. Ah, eu posso fazer isso mais tarde. Quando chegava mais tarde, eu não fazia. E aí fui adiando. Ah, deixa pra amanhã. Amanhã não fazia. Entendeu? Então você vai adiando, vai adiando, vai adiando. E quando você vê, já se passaram é, horas, depois dias, depois semanas. E nessa aí você vai se atrapalhando e acaba não fazendo nada, né? Então, se vocês se atentarem com esses fatores aqui, cara, eu acho que muita gente não vai passar pelo que eu passei, né? Hoje em dia eu não passo tanto, né? Que de fato eu tomei a decisão de, de fazer as coisas, porque já se passaram 9 meses desde que eu comecei, né? Nessa, nessa rotina de trabalhar para mim mesmo. E eu percebi que eu perdi muito tempo. Muitas coisas eu poderia ter feito, do trabalho mesmo, em coisas em geral, e acabei deixando de fazer por causa disso aqui, né? E uma das coisas que é muito, que talvez seja mais importante para que todas as outras coisas não se compliquem, seja essa questão aqui, ó, de dormir e acordar tarde. Isso daqui ajudou muito para que tudo isso aqui desencadeasse, né? Desencadeasse tudo isso aqui. Dormir e acordar tarde atrapalha muito, por mais que lá na hora você esteja, sei lá, 2 horas da manhã empolgado com alguma coisa, de manhã, você tendo que acordar cedo ou não, tanto faz. No final, o resultado não é bom. Então, isso daqui também é uma coisa que atrapalha bastante. Motivação não é o suficiente. Muita gente acha que só precisa estar motivado, ou então, ah não, aconteceu isso com ele porque ele não tinha motivação. Pelo contrário, eu tinha muita motivação, tenho até hoje, né? Preciso pagar contas. Atualmente eu já sou independente, né? Não dependo de ninguém para sobreviver, para poder pagar as minhas contas. Então eu tinha motivação de sobra, né? Quero ter minhas coisas ainda, comprar minha casa própria, né? Ter o meu carro. Não tenho carro, já tive moto, vendi. Então, motivação não é o suficiente. E aí veio a pior parte, que são os problemas financeiros, né? Como eu falei lá no começo, eu tinha me planejado, né? Até financeiramente mesmo, estava com uma boa reserva para alguns meses. Só que aí, devido a tudo isso aqui que aconteceu, né? Também, principalmente por conta da zona de conforto, pelo fato de eu saber que eu tinha um certo dinheiro guardado, que tinha uns meses de conta garantido, eu acredito que isso tenha me deixado um pouco na zona de conforto. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas eu acredito muito que tenha acontecido isso comigo, né? E aí, além dos problemas financeiros, né, começaram a acontecer outras coisas, né? Como pensamentos ruins. Assim, algumas pessoas eu sei que vão se identificar com isso aqui. Eu não posso falar muito sobre isso, até porque também não adianta ficar alimentando, né? Mas pensamentos ruins, né? Muita negatividade. Você começa a pensar sempre pelo lado negativo. E é como eu falo, uma coisa puxa a outra, né? E aí você também tem crise de ansiedade, né? O que tem acontecido muito com a sociedade hoje em dia. E acontece muito comigo até hoje, né? Eu não tô livre disso. Até hoje isso também ainda acontece, né? Medo de não dar certo, principalmente. Você aí que tem um projeto, tem alguma coisa para poder botar em prática e não bota, não faz. Eu entendo você que não tem medo de não dar certo, né? É normal. Eu também, inclusive para fazer esse vídeo aqui, entendeu? Para criar esse canal aqui, entendeu? São vários medos que a gente tem na vida, mas, cara, a verdade é que todo mundo tem medo. Obviamente, algumas pessoas têm medo de algumas coisas e outras pessoas têm medo de outras. Mas, tipo assim, se você deixar o medo te paralisar, como foi o que estava acontecendo comigo,
no fim, depois, quando a sua vida passar, você vai parar para refletir e você vai falar: poxa, eu não fiz nada, velho, da minha vida. Não fiz nada. Sempre com medo. E você não vai saber o resultado. Entendeu? Tipo, se daria certo ou não daria. Entendeu? Então só tem um jeito de saber, que é tentar, é fazer. Entendeu? E também tem uma outra questão, que ninguém sabe. É... É... Ah, deixa pra lá. Já me esqueci já. Tem uma outra coisa aqui também, que foi uma das coisas que, quando eu comecei a ler livros, né, eu percebi que foi um dos fatores que foi um dos fatores que talvez tenham mais me atrapalhado, né, que é a questão do mindset, né, ou as famosas crenças limitantes. Isso eu sei que me atrapalhou muito, atrapalhou demais, porque é o seguinte, talvez eu explicando aqui vocês não vão entender. Mas, é... sai daí, Siri. Poxa. Mas uma coisa que... Meu Deus do céu, sai! Ah, procurar pra merda. Mas, eu percebi isso lendo certos livros, né? Que eles falam sobre isso, de mindset e crenças limitantes. Porque o que acontece? A gente não aprende nada sobre dinheiro, né? Quando é criança. A gente não vem já com o pensamento formado. Nosso pensamento sobre dinheiro, né? Na vida, eles... é, basicamente, seus pais que te ensinam, né? Não seus pais te ensinam, mas você aprende de acordo com o seu ambiente, conforme as coisas são passadas para você quando você é criança, né? Então, muitas dessas coisas você adquiriu dos seus pais. Foi a forma dos seus pais lidarem com o dinheiro que acabou passando para você, né? E muitas vezes não, tipo, você não pensa da mesma forma sobre dinheiro do que eles, mas seus pensamentos são resultados de acordo com o que você viveu, né? De acordo com o que foi passado para você. Então, por exemplo, na cabeça do meu pai, dinheiro tinha que ter assim, tipo, não dava em árvore, tinha que ser com muito trabalho. E já minha mãe era totalmente o contrário. Quer dizer, também minha mãe, ela pensa de uma forma que tipo assim, dinheiro tem que ganha dinheiro trabalhando, mas também tem que usar, entendeu? Então, tipo assim, é que assim no vídeo, enfim, o vídeo não é pra isso, mas se vocês quiserem pesquisar um pouco mais e entender sobre isso, é, eu acho que seria muito importante, porque aí vocês vão saber o motivo de você já ter esse pensamento formado sobre dinheiro, né? Eu posso até indicar alguns livros, como o que eu tô lendo agora, é Os Segredos da Mente Milionária. É esse aqui, ó. Eu tô lendo e fala muito sobre isso. Se vocês quiserem, eu deixo o link aí na descrição. E aí vocês adquirem, é baratinho lá na Amazon e vale muito a pena. Eu sei que o vídeo já tá ficando meio longo, né? Mas eu vou adiantar aqui. E acho que em resumo foi tudo isso aqui, né? Por que eu tô falando isso aqui? Para que não aconteça com vocês ou com quem tá pensando em largar o CLT e trabalhar para você mesmo, por conta própria, para que vocês se atentem a essas questões e não deixe que isso aconteça com você, porque isso me atrapalhou muito e eu senti que eu perdi muito tempo, né? É, simplesmente por não fazer nada, né? Com medo e diversas outras coisas, como eu citei aqui. E aqui eu trouxe algo que é como não cair nessa armadilha ou sair caso você esteja, né? Por exemplo, aqui, que são os fatores que eu acredito que tenham mais me ajudado com isso, que é o seguinte, ação. Cara, não adianta de nada se você estudar e você ver vídeo e você ler livro, né? Não adianta nada se você apenas fazer essas coisas e não executar de fato, não você agir, né?
faça o que tenha que ser feito. Eu não sei quais são os seus planejamentos, o que você quer para sua vida, mas é, vá para ação, faça as coisas. No caso, sei lá, se for para estudar para um concurso público, nesse caso, né, estudar seria a ação. Mas o que eu falei aqui no começo, só estudar não adianta. Porque de fato não adianta, a não ser que você esteja estudando para um concurso público. Aí você realmente já vai estar agindo se você estiver estudando. Mas só faça as coisas, não pense muito, só faça. Eu pensava muito, na verdade eu penso muito, eu sou uma pessoa que pensa demais. Sempre quero fazer tudo da melhor forma, né? E tu fazer tudo bem feito. E cara, se você for ficar com esse pensamento aí, você vai cair você vai entrar numa decrescente que tudo você vai querer fazer, você vai querer pensar muito e a parte mais importante, que é a ação, você não vai fazer. Então só faça, né? Exclua o depois eu faço. Como eu citei em alguns momentos do vídeo, tipo, como eu falei, como eu citei, em alguns momentos do vídeo eu citei que certas coisas, como eu tinha liberdade para fazer a hora que eu quisesse, eu deixava sempre para poder fazer depois. E esse depois nunca chegava. Sempre quando chegava esse tal depois, eu adiava mais. E aí ficava nessa de depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E no final, você acaba não fazendo. E quando você faz, já se passou muito, muito, muito tempo. E cara, assim, eu não sei você, mas todo mundo tem um relógio nesse lugar. Então, se você for ficar nessa de depois, 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 quando você for ver, sua vida já passou e você não conseguiu executar nem 50% do que você queria na sua vida, né? Uma outra coisa também é cuidado com distrações. Isso daqui é extremamente importante e talvez sejam o que mais tem atrapalhado, talvez tenha sido o que mais me atrapalhou, mas depois que eu cortei as distrações, eu melhorei muito, né? Que é Instagram. No meu caso, foi o Instagram. Mas eu sei que muita gente também fica muito tempo no TikTok e até pornografia. No meu caso, isso não aconteceu, né? Eu não ficava muito. Não ficava muito, não. Não fui muito pro lado de pornografia, né? Não vou ser hipócrita também dizer que eu nunca acessei, que, poxa, isso daí não tem como. Mas, cara, isso daqui você perde muito tempo na sua vida, que, assim, no final de tudo acaba se tornando inútil, né? E Instagram, principalmente, poxa, você entra ali, você fica rolando o feed quando você vê, já passou 30 minutos, uma hora, até 1 hora e meia. E tem gente que fica até mais. Então, isso estava acontecendo comigo no Instagram. E no final, quando você saía, você ficava tipo, nossa, já passou esse tempo todo, tipo, já são tal horas e eu ainda não fiz nada, entende? Então, isso aqui também. E uma outra coisa também aqui que é muito importante, que é o seguinte, você vai falhar. Isso é fato. Mesmo que você comece a fazer tudo certinho, a fazer tudo bonitinho, você comece de fato a executar, a agir, né? Vai ter momento que você vai falhar. Você vai acabar entrando no Instagram novamente e vai passar algumas horas ali e você vai achar que está tudo acabado. Não, não está tudo acabado. Não desista. Saiba que você vai falhar, mas que aquilo ali não é o que vai determinar se você vai conseguir atingir seu objetivo ou não. Entendeu? Ali vai ter sido apenas um deslize. Entendeu? Continue no seu objetivo, continue no seu foco. E mesmo que você fale 10 vezes, entendeu? O principal é você não desistir. Tem uma coisa comigo que eu aprendi, nem lembro na verdade, mas é o seguinte, é a regra dos 2 minutos. Que é o seguinte, tudo que você começa, se você conseguir ficar por 2 minutos, você vai ficar depois do tempo que você precisar. Já pare para perceber que tudo que você começa, se você ficar por pelo menos 2 minutos, você vai passar 15, 30, 40 minutos ou até 1 hora a mais,
fazendo aquela atividade, fazendo aquele exercício. Entendeu? Então, aplique essa regra na sua vida e você vai ver que realmente vai te ajudar muito, que é a regra dos 12 minutos. Se for até para ler um livro, você não quer ler, comece lendo só por 2 minutos. Leia por 2 minutos que você vai notar a diferença. Né? Exercício físico também foi uma coisa que eu comecei a praticar que me ajudou muito. E se você não quer pagar uma academia ou você não quer ir para academia, comece caminhando 30 minutos por dia. Vá para a rua, bote um fone de ouvido pequeno desse aqui que eu utilizo, por exemplo. Bote uma música e vai caminhar, nem que seja só 30 minutinhos por dia. E quando você tiver condições, você vai e paga uma academia. E um outro fator aqui que talvez seja assim o mais importante de todos. Eu não sei qual a religião de vocês, mas se aproxime de Deus, porque isso aqui vai ser o fator determinante para todo o restante, não só para isso aqui, mas para toda a sua vida. Se aproxime de Deus. Se não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia e comece a ler. Se puder também vá na igreja, porque isso aqui vai fazer toda a diferença na sua vida, em todos os aspectos. Tá certo? Me desculpa se eu falei demais. Tô tentando me adaptar ainda, né? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo. Nos próximos eu vou tentar ser um pouco mais breve, para que não fique um vídeo muito longo. E é isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Em breve vai ter vídeos novos aí também. Tô planejando soltar vídeo toda semana. E também assista a outros vídeos. Também eu tenho certeza que você vai se identificar. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar de alguma forma. É isso. Valeu, falou.